Olá, bem-vindo às dicas do Didu. O Didu tá aqui de novo, bicho. Toda quinta-feira é dicas do Didu. Você pode dar um like aí que nos ajuda, pode se inscrever no canal, porque aí você fica sendo avisado quando tem vídeo novo, não só das dicas, tem muito vídeo. Eu vejo que as dicas têm mais audiência que outros vídeos, tem coisas fenomenais aí no meu canal, são quase 5.000 vídeos, por volta de 5, é uma coisa maluca o que a gente tem de hoje. No Instagram, então, são mais de 10.000 vídeos que eu já postei, gente, é muito conhecimento, muita informação, muita cultura, viaje por ali que você vai gostar. Bom, e você também pode compartilhar, hein? Isso é legal, me ajuda, outras pessoas ficam, o seu hall de amigos vai ficar sabendo as mesmas coisas que você. Pode achar que o Didu é um chato antipático, mas tem os outros que vão gostar. Arrisca lá, você compartilha e me ajuda a divulgar a cultura e o conhecimento do vinho, gente. Vamos lá. Olha, eu começo com a dica da Woodwine. Vamos ver o que tem lá de novidade? Olá, eu hoje quero indicar uma curiosidade para vocês lá no portfólio da Woodwine. O vinho do Sting. Houve uma onda aí, né, de grandes figuras do cinema, proeminentes internacionais, fazendo seus vinhos e tal. E o Sting e a sua mulher compraram uma propriedade na Toscana. Ele faz esse Message in a Bottle do Il Palladio. Il Palladio, que é o palácio, que é a propriedade que eles compraram, são 11 hectares de vinhas orgânicas. E o casal faz esse Message in a Bottle. Achei legal o nome, porque remete àquelas histórias antigas do cara perdido numa ilha, bota um recado dentro de uma garrafa e joga ao mar, e um dia alguém vai encontrar. Tem até alguns filmes interessantes com esse tema. Bom, esse Message in a Bottle, ele é 80% Sangiovese com 10 de Syrah e 10 de Merlot. 12 meses de barrica, portanto é um vinho estruturado com aquela fruta intensa, com um ótimo frescor, porque o vinho italiano tem sempre acidez muito bem marcada, o que é muito bom para harmonizar com carnes e com aqueles pratos típicos. Eu gosto muito daquele lampredotto. Já comeram isso lá nas ruas de Firenze? É muito comum, tem gente que torce o nariz. É um sanduíche que eles fazem com o estômago do boi, na parte de cima do estômago, que é mais delicado, uma delícia, mas é rústico. Ó, o Carrilhão até também gostou do lampredotto. Bom, essa propriedade aqui que o Sting e a sua mulher Trude adquiriram em 2000 são 11 hectares, todos orgânicos, e os vinhos dele têm toda fermentação espontânea. Ele é um pouco modernão pelo estilo, mas de muita qualidade. Você vai gostar demais. E como diz o Sting, que se apaixonou pela propriedade, o Il Palladio é como entrar em uma pintura, em um dos lugares favoritos dele na Terra. Ele espera que você também se apaixone tanto quanto ele. Eles ainda têm azeite e mel na propriedade, que hoje é também um agriturismo. Você pode se hospedar lá, ficar pertinho de Firenze, e quando for a Firenze, leva uma garrafa do Il Palladio e experimente com lampredotto. Saúde! Demais esse vinho, né? O Woodwine tem um belíssimo portfólio. Escuta, e na Delacroix, hein? Vamos lá com meu amigo Geoffroy? Geoffroy, o que é ex-bulle? Falei direito? X-Bull, você sabe que ninguém tá sabendo, não? É mesmo? Ninguém tá sabendo? Sim, eu tenho até uma explicação. Isso é um vamos só? Ou é uma denominação? Na verdade, É um vamos só. Vamos só. Tá. Vamos só, exatamente. E de que região é? Isso é do Loire.
do Loire. Do Loire, exatamente. É. Show! E do Loire, de um produtor que chama Vincent Caillé. O Vincent Caillé, que é famoso, pô, grande produtor. Incrível. E um espumante, mas que para mim está na mesma qualidade que vários champanhes. É mesmo, é? Exatamente. Classudo. Muito classudo. E que faixa de preço que ele está? Está sendo a R$208. Então, nossa. se você compara exatamente com o nível de champanhe, pô, e com o nome do Vincent Caillé, pô, exatamente. Tá brincando. Show. E quais são as castas? As castas estão Melon de Bourgogne, Chardonnay e Caux. Que é o Malbec. Que é o Malbec, então, champanhe de Malbec. Muito legal. Vamos mostrar o rótulo aqui. Olha aqui, gente. Vincent Caillé na Delacroix. Merci, monsieur. Bom, eu começo aqui pelo Félix. O Félix que me acompanha há anos, desde que a vinheta tinha uma outra musiquinha, o filho dele gostava. Depois meu filho fez uma vinheta nova, me deu de presente. E eu passei a usar essa vinheta atual. A antiga tinha uma musiquinha, pão, 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 pão. E o filhinho dele gostava muito. Já deve estar um rapaz hoje. Bom, o Félix me escreve agradecendo e tal, e fala o seguinte: do outro dia ouvi falar de um vinho italiano chamado Frappato. Frappato. 2 P's ATO. FRA 2 P's ATO. Sinceramente, para mim é novidade total. Com certeza você conhece, e peço que se você poderia falar mais desse néctar da enótria. Ele põe entre parênteses: esse tema eu ouvi nas suas aulas. Enótria é como os gregos chamavam a Itália, né? O lugar onde era propício para vinho, né? O lugar do vinho. Bom, a Frappato é uma variedade autóctona da Sicília e até hoje praticamente restrita à região, viu, Félix? Interessante. Uva tinta, conhecida por sua elegância, taninos sedosos, e é mais comum no sudeste da ilha, províncias de Ragusa e de Siracusa. Ela seria, acredita-se, um cruzamento natural da Sangiovese com uma segunda variedade ainda sem identificação. O mundo do vinho tem muito isso, porque existem cruzamentos naturais que acontecem na vinha, né? Nas vinhas, por isso tem tanta uva. Vai se mesclando e depois surgem as histórias, que a maioria é inventada, até que vem um estudo de DNA, vem a ciência e desmonta a poesia, estraga a poesia, trazendo informações. No caso aí da Frappato, ainda não se identificou essa mãe dela, porque o pai é a Sangiovese. Bom, isso coloca a Frappato como meia-irmã de outra uva siciliana, que é a Nerello Mascalese, que também tem origem com a Sangiovese. Ela se adapta bem em climas quentes e secos e ela é de baixa produção. É interessante porque tem 2 tipos, as de cacho compacto, com a coloração negro azulada e casca média grossa, que tem floração precoce, mas a colheita tardia. E tem uma outra que é em formato quase de gancho, que a brotação também é precoce, mas a colheita também é precoce. A primeira costuma dar os vinhos mais elegantes. Ele tem uma coloração bem clara, de pouca concentração, e um olfato muito bacana, intenso, né? De fruta vermelha. O morango e a framboesa se destacam, tem um pouco de floral também. E na boca são vinhos frescos, com boa acidez, com elegância, taninos finos e corpo médio. Isso é o que tem que se esperar de uma Frappato. Na comparação com a outra uva tinta mais presente na região, a Nero d'Avola, são vinhos mais finos e mais macios. Como eu falei, tem esses 2 tipos de cachos, né?
E enquanto que a de forma piramidal dá mais floral de rosa, violeta, lavanda, além do morango, e às vezes um toque de canela, o tipo com caixa em forma de gancho, que é mais precoce na colheita, tem aromas mais intensos, acaba dando um afrapato diferente, com frutas mais escuras, puxa mais para cereja, interessante isso. E são comuns toques florais de gerânio nessa, que o cacho é tipo um gancho. E também costuma ter um balsâmico e até uma certa picância. São quase que duas uvas distintas, é interessante. Há casos de fermentação com a maceração carbônica com resultados interessantes, como acontece lá no Beaujolais. Curioso, Félix, que não chega nem a 1.000 hectares de frapato plantado, quer dizer, é uma uva que precisa atenção para mantê-la. E é uma das uvas permitidas na única denominação de origem classificada e garantida, uma DOCG da Sicília, que é a Ceresolo di Vittoria. Ela deve compor entre 30% a 50% do assemblage com aneiro d'Avro. Entre as DOCs sicilianas, a frapato é permitida também em outros lugares, como em Alcamo, Eriti, Eloro, Memphis, Sicília e Vitória, que concentra boa parte dos monovarietais dessa casta da frapato, e há também vinhos engarrafados nos IGTs Ávola, Salina, Camargo, Vale Belite e Terra Siciliana. Eu conheço alguns maravilhosos, não tem muita fartura aqui, mas tem vinhos maravilhosos com a frapato que eu vou indicar para vocês. Uma delas é o Frapato IGP 2022 da Hacienda Agrícola Cos. Você encontra na Wines for You, Wines for You tem um belíssimo portfólio, viu? Meu amigo Andrew tem bom gosto e uma estrutura pequena que permite margens baixas. Você faz boas compras na Wines for You. Procure esse Frapato IGP 2022 da Agrícola Cos a 237. Você tem também o Percussi, a vinheria Percussi do meu amigo Lamberto Percussi. Eles têm lá, ele tem um sistema de importação fechada para clientes, e ele traz lá um produtor maravilhoso que é a Ariana Occhipinti. A Ariana Occhipinti dispensa comentários, famosíssima, e ele tem alguns vinhos dela, o Frapato IGT 2020, que custa no cardápio dele, porque ele não vende como importador, ele importa alguns vinhos para o restaurante e acaba juntando clientes que querem 2, 3, 4, 6 caixas para comprar em preço melhor. No preço do cardápio dele, você está vendo aí, tem o Frapato IGT 2020 e o 2022, a 621, 575 o outro. E tem também o SP68 Rosso Frapato, tem o 2022 e o 2023, a 395 e 350. O meu amigo Ricardo Bon Gonçalves, da RBG Vinhos, que tem um grupo que você merece acompanhar, entra lá no RBG Vinhos e se inscreva para receber os informativos, porque o Ricardo é um grande connoisseur, um grande apreciador, e ele é um dos clientes que acaba comprando parcelas desses vinhos que o Lamberto importa. Ele está vendendo, estava em promoção de 423 por 326 o Occhipinti SP68 IGT Terra Siciliana Rosso 2020.
vale muito a pena. E ele tem também lá, que não tem nada a ver com as importações do Lamberto, o Nicosia Generazione 1898, Frappato IGT, terra siciliana, estava em oferta de 124 por 89. Eu não conheço esse vinho, mas conheço bem o Ricardo Bom Gonçalves, que é um craque, não iria oferecer vinhos que ele não gostou, que ele não tomou, que ele não acha que seja uma boa pedida. Espero ter ajudado. Eu recebo também aquele amigo DJJ1, Jun 99, um agradecimento e tal, falando que o programa foi bacana, sobre França, não sei o quê, e ele fala: recentemente experimentei um vinho argentino produzido com a uva Bastardo. Olha lá, Bastardo, que o meu amigo está plantando lá na videira que dança, lá em Pernambuco, na ilha de Itamaracá. Tá? É brincadeira, ele tá para fazer pro vinho tá pronto agora. É muito artesanal, tudo orgânico. Ele é um show, o Alessandro, e eu estou ansioso para conhecer o resultado disso. Bom, e achei fantástico. Se possível, fale um pouco sobre essa uva. E se puder também, mande umas dicas de excelentes vinhos feitos com essa casta. Bom, eu já falei desse vinho em outro vídeo e até mandei o link lá para ele. Eu vou pôr o link aqui para vocês de um outro Dicas do Didu, que eu falei dessa uva, porque senão fica repetindo aí muita coisa e o vídeo fica muito longo, tá certo? O R. Cuca me escreve: ótimo vídeo, conteúdo, tal, não sei o que. Aí ele fala o seguinte: estamos levando ao Brasil e vou juntar os amigos para experimentá-los às cegas. Faremos uma comparação com vinhos brasileiros do mesmo perfil, faixa de preço. Quais as dicas para organizar um encontro desses? Quais os cuidados ao se reutilizar a mesma taça? Devemos limpar com água ou com o próprio vinho? O que você tem de informação a respeito de variedades de uvas híbridas cultivadas no Canadá? Olha só, olha, o Cuca, deve ser Ricardo, Roberto. O Cuca, eu não conheço nenhuma uva híbrida do Canadá. Você depois precisa contar para a gente sobre isso, ajudar aqui nossos seguidores e me ajudar também. O que eu posso dizer a você a respeito de organizar as degustações às cegas é que você numere as garrafas, e eu não acho necessário lavar as taças entre um vinho e outro com água. É necessário você esvaziá-la completamente, ou descartando ou tomando. O importante é que não fique muito vinho para não influenciar muito o outro, porque o residual que fica na taça é melhor que seja de um vinho do que de água. Tá certo? Muita gente põe água. Eu não recomendo. Eu recomendo. E você precisa organizar. É fundamental numerar e que as pessoas deem suas opiniões sem saber o que estão tomando, nem de onde é. Você anote. Alguém tem que saber. Ou se você não quer também passar pela experiência, dê para alguém que não vai degustar anotar que vinho é a garrafa número 1, a número 2, assim por diante. Depois embaralha isso e você tomem vinho um por um, comentem. Importante cada um comentar, anotar e no final abrir para ver qual foi a preferência. Espero que você depois nos conte, o Cuca, das variedades do Canadá, sua origem e se elas foram melhores ou piores na preferência dos seus amigos e que estilo tinham, quais que eram parecidas ou não. O Brasil, as uvas americanas do Brasil vieram todas da América do Norte, provavelmente as do Canadá também. Aqui encontra-se, por exemplo, em Jundiaí, a uva Catawba, com a produção enorme, você acredita? Diz que uma vinha chegava a dar 200 quilos. Me falou um produtor de Jundiaí, o Sacomani,
Fenomenal isso, que o avô que trouxe a uva dos Estados Unidos, Catawba. Olha que interessante. Então, aguardo que você nos ajude. O Jeudi Mancha me escreve: Didu, estou lendo seu livro e mostro nesse vídeo e tal. Fiquei emocionado e surpreso, vivi uma experiência muito rica e posto o link. Sou apenas um enófilo e você me ajudou a apreciar e saber o que esperar para me surpreender com um vinho com 50 anos de safra. Ele tinha me perguntado, num outro Dicas do Didu, como proceder com um vinho da idade dele e tal. Eu fiz isso no dia do aniversário de 50 anos, 9 de abril de 2025. E ele mandou o link do vídeo. Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos ver? Olá, estamos em Salvador, Bahia, Brasil, e hoje é 9 de abril de 2025. O propósito desse vídeo é compartilhar a experiência de degustação desse vinho, Chateau Eau Surgé, safra 1975. Eu já abri o vinho, porque eu gravei outro vídeo vivendo essa experiência, tive uma dificuldade com a cortiça, mas consegui tirar inteira com a ajuda da pinça. Olha como estava a cápsula, acredito que não dá para ver, minha filmagem é amadora, apenas do celular, sem microfone, sem auxílio maior, mas consegui com a ajuda da pinça tirar a cortiça inteira e provar o vinho. Qual o propósito disso, né? Primeiro é provar um vinho de Lalande de Pomerol, margem direita de Bordeaux, e um vinho numa propriedade que está ao lado da propriedade que produz o Chateau Petrus. E o vinho Chateau Petrus, que é um dos vinhos mais famosos da França e também um dos mais caros. Quando vivi a experiência visual dessa prova, eu notei que o vinho tem um halo granada, muito mais granada do que tudo, uma leve transparência, tem uma quantidade razoável na taça, uma leve transparência, mas ele já não apresenta nada de roxo e rubi jamais, mas sim um halo bem granado, tons de granada, uma cor belíssima. No aroma, que eu já vivi essa experiência, eu vou fazer de novo, muito cheiro, olha, fruta em compota, fruta seca, terra molhada, couro, fruta em compota de novo, fruta seca de novo, nenhum soboar, zero, mas tem um pouquinho de couro, um aroma perfeito, um aroma vivo. E no paladar, já fiz 2 vezes, farei de novo. Emocionante. O vinho conserva acidez, estou salivando. Estou com o final dele aqui. Uns 8 segundos de final longo. Tanino marcado, tomado pelo tempo, mas o tanino marcado. Então, de fato, essa foi uma experiência incrível. E com a ajuda dos queridos Didu Russo, Marcelo Copelo, Jancis Robinson, eu consigo entender melhor o que significa viver a experiência de beber um vinho que tem 50 anos de produzido, no ano em que eu completo 50 anos de idade, mais especificamente no dia em que eu completo 50 anos de idade. Então, obrigado a quem pôde compartilhar comigo esse momento, e eu posso dizer que recomendo vinhos de longa estrada, de lugares seguros, como por exemplo a Garrafeira Nacional. Investi, apostei e tive êxito. Fico muito feliz pela experiência. Até a próxima. Me permita mais uma análise gustativa. Eu não tenho nenhuma condição de pontuar um vinho tecnicamente, mas eu diria que esse vinho se aproxima de uma nota quase que 100, tá? Obrigado.
Obrigado, meu amigo, muito simpático, obrigado por compartilhar com a gente. Bom, continuando com o tema Uruguai, porque eu falei na semana passada, o vídeo do que é básico era Brasil e Uruguai, agora vamos de Uruguai com a pergunta do André, e vou indicar também alguns uruguaios com a mesma ressalva. Não são meus preferidos, não são os melhores, não existe isso. São alguns que me vieram à mente, que tem boa oferta no mercado, que você encontra facilmente, mas deguste, experimente. Aliás, o Uruguai é um lugar para você visitar, passear, fazer. Tem turismo sempre em promoção lá. O pessoal do Conrad tem pacotes que inclui visitação a vinícolas, tudo. Você faz um bate-volta de avião lá pertinho deles. É muito, olha, que lugar maravilhoso para se visitar. Bom, vamos falar um pouquinho de Uruguai, que está ali do lado, né? Descendo um pouquinho do Rio Grande do Sul, atravessou a Campanha Gaúcha, você está no Uruguai. Eu sou grande fã dos vinhos uruguaios, porque o Uruguai é uma preciosidade aqui na América do Sul, porque ele parece uma pequena Borgonha da América do Sul. Por que eu digo isso? Porque ele é caracterizado, salvo algumas exceções, por vinhos de pequenos produtores. São pequenas famílias de bascos e de italianos que dão uma mistura sensacional, de gente muito simpática e muito teimosa, que gosta de fazer do jeito que acha e que vira as costas para o mundo, vira as costas para a América do Sul inteira. Isso levou os uruguaios a desenvolverem a sua aptidão e fazerem vinhos extraordinários. Se você vai num produtor no Uruguai e atravessa a estrada e vai no outro produtor, você vai encontrar um vinho muito gostoso como era o outro e diferente, porque eles têm a sua maneira própria de fazer. Hoje são cerca de 180 bodegas no Uruguai e cada um faz o vinho do seu jeito. Eles, como eu falei, dão as costas para o mundo e consomem 90% de todo o vinho que produzem. Imagina isso. A primeira vez que eu fui ao Uruguai, fiquei encantado com o que eu vi lá, e me impressionou muito mais os vinhos brancos, que eu vou comentar logo adiante. O Uruguai hoje tem 3,5 milhões de habitantes e 6.300 hectares de vinha. São 900 viticultores e 180 vinícolas, que produzem perto de 75 milhões de litros de vinho ao ano. Desse total, 80% são vinhos simples, gente, vinhos de garrafão, vinhos que eles chamam de mesa, embora sejam de vitis vinífera, porque lá se erradicou as uvas não viníferas, financiado pelo governo, que converteu todos esses vinhedos no século passado, e hoje só se encontra vitis vinífera lá. Só que os vinhos de volume, os vinhos mais simples, você encontra nos supermercados a preço de cerveja. Por isso que o uruguaio toma tanto vinho e consome 80% do que produz. Os outros 20%, que são os vinhos que eles chamam VCP, vinhos de qualidade preferencial, são os vinhos que a gente encontra aqui no mercado, os vinhos que eles exportam. O Brasil é um dos principais mercados deles pela proximidade, e você encontra maravilhas. A maioria dos produtores estão ali em Canelones, que é a região onde está Montevidéu, que se você fizer uma viagem é excelente, é uma cidade que te oferece um turismo, uma gastronomia, compras, cultura, tem um mercado maravilhoso, tem shopping center, tem museus, tudo que uma boa cidade oferece. E na região você faz diversos tours enogastronômicos nas bodegas vizinhas, coisas maravilhosas. A grande uva lá é a Taná. A Taná é uma uva que é do Madiran, na França, mas que foi levada para o Uruguai anos atrás por um tal de Pascoal Arriague, que foi tão importante que em muitos lugares ela ainda é chamada de Arriague, é um sinônimo de Taná, lá no Uruguai é Arriague. Mas eles têm também excelentes Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah,
Pinot Noir, Marcelin, enfim, é uma diversidade enorme de vinhos e de estilos, e inclusive de assemblagem. Eles fazem muito lá Taná com Merlot, porque o Taná outrora era muito rústico, e misturando com a Merlot, fazendo uma assemblagem com Merlot, trazia um pouco daquele aveludado, acetinado da Merlot, quebrava um pouco a rusticidade. Hoje já eles tratam de uma maneira com mais classe o Taná. Enfim, como eu falava há pouco, quando eu fui a primeira vez ao Uruguai, fui com a cabeça do Taná, mas o que mais me encantou, não desfazendo dos Tanás e dos vinhos tintos, que eu já esperava, foram os vinhos brancos. Eles têm uma diversidade muito grande, muito maior que nós temos aqui. Por exemplo, eles têm, além de Chardonnay e Sauvignon Blanc, eles têm Alvarinho, tem Viognier, tem Pinot Blanco, tem Semillon, tem Moscatel Blanco, tem Uni-Blanc, tem Riesling, tem Chenin, tem Sylvaner, tem Gewürztraminer, tem Torrontés, tem Muscat de Frontignan, tem Muscat Otonel, tem Gros Manseng, tem Marsanne, tem Roussanne, tem Pinot Gris, tem Sauvignon Gris. Você pode imaginar isso? E olha, e os espumantes? Espumantes, eles deitam e rolam com espumantes, inclusive com espumantes tintos. O Pisano faz um espumante tinto maravilhoso, rústico, intenso, que é um espetáculo. O Pisorno também faz não espumante, mas ele faz um Taná de maceração carbônica, que é o estilo dos Beaujolais Nouveau, onde ele fermenta as uvas sem esmagar, sem nada. É cacho inteiro que é tampado, e ela fermenta de dentro para fora. O que acontece? Dá um vinho ligeiro, leve, frutado, quase petilão, uma delícia de vinho para se experimentar. Eles têm um clima atlântico, um solo argilo-calcário. Ali foi mar muitos anos atrás. É comum você entrar em vinhedos lá e encontrar pedaços de conchas. É uma coisa maravilhosa. E, enfim, é um país que merece ser conhecido, tem uma relação de qualidade e preço muito boa, e você encontra de tudo aqui, desde a Gigante Garçon, que é um investimento enorme, talvez o maior investimento que já foi feito no Uruguai em termos de vinícola, dos irmãos Bulgeroni. É um lugar lindíssimo, eu tive o prazer de visitar, até pequeníssimos produtores artesanais. Olha, curta o Uruguai que você vai gostar. Saúde! O que é básico no mundo dos vinhos, por Didu Russo. Um oferecimento de Mistral, a importadora dos melhores vinhos. Decanter, a verdade do vinho. Santa Carolina. Nieto Senetiner. Gran Cru. E World Wine, o vinho certo em qualquer momento. Vamos ver alguns vinhos fantásticos para vocês. Olha, começo sempre com a Mistral, que a Mistral tem um repertório tão absurdo de qualidade e de variedade que estou sempre me recorrendo lá. É o caso aqui os vinhos do meu amigo Pisano. Ele tem esse Albarinho Cisplatino, espetacular. Albarinho é uma uva que agora ela vai acabar sendo tão emblemática do Uruguai quanto é a Taná, porque todo mundo está cultivando Albarinho. Quem começou isso foi o Eduardo Boldo, lá na Bolsa, eles que plantaram os primeiros Alvarinho, e a coisa virou uma febre. Hoje todo mundo de norte a sul planta Alvarinho ou Albarinho com resultados maravilhosos. Esse do Cisplatino do Pisano é ótimo e bom preço, 141. O Rio de los Pájaros Brut Natur de Taná é imperdível, é importantíssimo que você compre um dia uma garrafa desse espumante
do meu amigo Daniel Pisano, feito com taná, com intensidade, com frescor. Vai ser uma surpresa para você. Faça testes de harmonização, experimente com tutu de feijão, com feijoada, com sardinhas fritas. Olha, é um espetáculo, com os chincholim. Já comeu chincholim? É um show. Toda vez que eu vou no Uruguai, eu como chincholim. Olha, também o torrontés cisplatino, nada a ver com aquela coisa nauseante e excessiva da maioria dos torrontés argentinos, não. Esse torrontés é um espetáculo, 141, vale a pena você provar. O taná merlot também, do cisplatino, 141, ótimo preço. Um dos vinhos meus favoritos é o RPF, a linha RPF. O taná dele, para mim, é assim, emblemático do taná bem feito, bem posicionado, que não perdeu a sua personalidade, tirando a rusticidade. Ele tem o toque da taná, porque se você gosta de taná, você tem que respeitar o perfil da uva. Se você quer um vinho mais delicado, um vinho diferente, com menos intensidade, um vinho com menos intensidade, com tanino mais delicado, com estrutura mais delicada, tome outra casta, tome um Merlot, tome um Malbec. Se tomar taná é para tomar taná. O taná tem que ter intensidade, tem que ter rusticidade e tem que mostrar o que é. O RPF Taná, para mim, é um exemplo típico de um taná bem feito, que não chega a ter aquela rusticidade que no passado incomodou muita gente, um vinho muito rústico, mas é taná. Eles têm também o Petit Verdot, na mesma faixa de preço, muito bem feito, muito legal. Um dos top deles, que é o Arecheia Pisano, 2015, hein? Um vinho já com 10 anos, isso é para tomar ajoelhado, está entre os grandes vinhos do Uruguai, junto com o Rio Colorado, do meu amigo De Luca. São vinhos que você põe na mesa de quem você quiser, um espetáculo. Ó, taná com Petit Verdot, um show de vinho, todo o talento dessa família, que eu admiro tanto que eu me considero até parente deles. Tem também o Cisplatino Taná Merlot, a 275, vinho top deles, muita categoria. Tem também o Axis Mundi. Bom, o Axis Mundi, então, esse é o creme de la creme, está custando R$ 1.200, é um taná 100%. Gente, 2011, você já tomou um vinho de 2011 feito de taná? Pois eu te aconselho, junte 10 amigos, vai dar 120 para cada um, e tenham essa experiência, façam uma carne sangrando, tomem esse vinho, vocês vão ver que classe, o que é um taná com idade. Depois me conta. Bom, você tem também na 20 o sobrinho dos Pisano, que é o Gabriel, que faz uns vinhos sensacionais. O Petinat de Torrontés, você vai cair de costas. Que vinho gostoso, bem feito, agrada a todo mundo, 275. Ele tem também o Gran Reserva Old Vines Taná, R$306. Também se chama Vinha Progresso, né? A vinícola do Gabriel. E tem também o Old Vines Taná 2016, também a 306. Você encontra também o Overground Taná, do mesmo Gabriel Pisano, 212. Tem o 2020 e 2018. E tem também o Open Barrel Sonhos de Elisa's Dreams. Ela chamava Sonhos de Elisa antigamente. O Carrilhão já confirmou. Os Sonhos de Elisa, porque a tia dele, mulher do Daniel, ela tem uns sonhos com umas imagens e tal, e acorda e faz umas gravuras. Essas gravuras que você vê nos rótulos do Vinha Progresso são todos
feitos dos desenhos, ia falar de burros, dos desenhos da Elisa, mulher do Gabriel, do Daniel e tia do Gabriel. Esse aqui, o Open Barrel, é um show, ele fermenta, como o nome diz, barrica aberta, fermentação espontânea. Ele foi fazer um estágio no Priorato anos atrás, veio com isso na cabeça, surpreendeu os tios fazendo, foi quando surgiu o Vinha Progresso, porque ele era tão inventivo que a família não quis complicar um perfil de vinho que a Pisano tem estabelecido, então deixaram Vinha Progresso com ele. Ele trabalha também com a Pisano, mas tem a Vinha Progresso para fazer as inventividades dele. Ele é um show de rapaz com um talento incrível. Esse Open Barrel é outro vinho para você juntar os amigos, se cotizar e experimentar um taná autêntico com fermentação espontânea, as próprias leveduras, um show. A Premium Wines traz os vinhos do meu amigo De Luca, que agora tem os filhos já trabalhando lá. A Agostina, que é severa, manda em todo mundo, fazendo maravilhas. Esse Viognier indígena, totalmente natural, um espetáculo de vinho, você tem que conhecer. O Marsanne De Luca, também conhecidíssimo vinho, esse aqui é 2023. O Marsanne é um show, o De Luca deita e rola com esse vinho, vale muito experimentar. O Rio Colorado, que eu falei lá atrás, é um dos melhores vinhos do Uruguai, disparado, Cabernet Sauvignon com Taná e Merlot. Cansei de servir safras velhas desse vinho em grupos de gente que só toma rótulo famoso e todo mundo achava que era um Bordeaux. É um vinho que evolui muito bem, que eu recomendo você a comprar. Você tem um vinho que eu sempre indico, que eu adoro esse produtor, que é a Fabiana Braco, ela e o seu primo, Braco Bosca, e esse é o vinho, ela hoje está famosa, fazendo vinhos premiadíssimos e tal, mas o vinho de entrada dela, que era o vinho que antigamente o pai vendia de garrafão e as pessoas iam lá com a damijuana, que eles chamam, iam com a damijuana vazia, limpinha, enchiam na própria cantina e pagavam e iam embora. Era vinho de um dólar. Gente, ela continua fazendo esse vinho, é uma pichincha, R$54, aí na adega online, o La Certilha Taná, recomendo muito. E a linha dela top, que hoje é premiadíssima, o Descorteados vive dando notas altíssimas para os vinhos dela, dessa linha Ombu, da sua vinícola. Olha a Luna aqui. Luna, vem cá, vou mostrar você para eles aqui, vem cá. Essa é a Luna, minha cachorrinha. Pronto, vai para fora. E essa linha Ombu é fenomenal. Chiu, vamos lá para fora. Essa linha Ombu da Fabiana é o top do top. Ela está vendendo super bem, reconhecida, pontuações altíssimas do Descorteados, do Guia Adega, um show. Vale a pena provar, viu? O Cabernet Franc, o Merlot, o Petit Verdot, são vinhos maravilhosos. Bem, como eu falei, tem tanta coisa no Uruguai, você não pode esquecer de Pisano, de Pisono, de Marichal, de Bouza, Família Deicas, Stagnari, Antigua Bodega Stagnari, os Garçom. Gente, é um fenômeno no Uruguai, uma diversidade, gente com qualidade, com teimosia, fazendo vinho com muito talento. Faça uma viagem para o Uruguai, vai por mim, depois você me conta. Semana que vem estou de volta, hein? Saúde!